Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Os espíritos que me acompanham. Boa noite a todos. Pessoalmente, eu acredito que o material e o espiritual convivem conosco muito mais perto do que pensamos. Desde pequena que eu tenho o dom de ver aquilo que a maioria não consegue. Isso nunca me impediu de visitar cemitérios. Pelo contrário, eu sempre os considerei lugares de paz, cheios de histórias silenciadas pelo tempo. Eu caminhava entre os túmulos, eu observava as fotos e eu imaginava quem havia sido aquelas pessoas. Para mim, aquele lugar era um refúgio. Os anos passaram e em um momento difícil da minha vida, eu fiz uma promessa. Se o meu pedido fosse atendido, todas as semanas eu acenderia velas e deixaria pão e água para as almas. Quando meu pedido se realizou, eu cumpri a minha palavra. No entanto, algumas coisas muito estranhas começaram a acontecer. Eu comecei a sentir presenças ao meu redor. Algumas eram sutis e eu apenas sentia um arrepio ou um sussurro ao longe. Outras, porém, eram mais intensas. Eu sentia toques leves no ombro, empurrões, eu via vultos que desapareciam assim que eu piscava os olhos. E foi então que eu me dei conta de que eu não estava sozinha. Uma noite, enquanto eu acendia as velas no cruzeiro do cemitério, eu vi uma senhora sentada em um túmulo. Ela era elegante, usava óculos e segurava uma bolsa no colo. Eu pensei que ela fosse uma visitante como eu, mas quando eu me distraí por um instante e voltei a olhar, ela havia sumido. Eu olhei ao redor, mas não havia para onde ela pudesse ter ido. Foi nesse momento que eu compreendi que não eram apenas as minhas orações que atraíam essas presenças, mas também a luz das velas. Com o tempo eu comecei a perceber que essas presenças estavam em todos os lugares, nas ruas, nos prédios, nos corredores. Alguns apenas passavam, outros pareciam presos, revivendo momentos de sua vida. Eu passei a me questionar quantas vezes, ao ouvir um barulho estranho ou sentir um arrepio repentino, aquilo não era apenas o vento, mas sim alguém tentando ser notado. Minha experiência mais assustadora aconteceu no meu próprio quarto. Todas as noites, exatamente às 11h30, um frio intenso tomava conta do ambiente. Eu sentia uma presença ao lado da minha cama me observando. Durante 2 meses, eu convivi com essa sensação. Cada noite era uma batalha entre o medo e a curiosidade. Algumas vezes eu ouvia um ruído leve, como se alguém suspirasse perto de mim. Outras vezes, as cobertas eram puxadas de leve, mas eu não tinha coragem de abrir os olhos. Uma noite, porém, eu criei coragem e eu olhei. Diante de mim havia uma forma humanoide de um cinza pálido sem traços definidos. O seu corpo não parecia totalmente sólido, mas a sua presença era inegável. Eu senti um pavor absoluto. O meu coração disparou e por um instante eu me senti paralisada. Eu pisquei e ele continuava lá. No dia seguinte eu procurei uma benzedeira. Ela confirmou o que eu temia. Um espírito havia se ligado a mim. Eu passei por 3 sessões de benzimento e então finalmente ele desapareceu. Depois dessa experiência eu decidi me aprofundar no espiritismo. Eu aprendi a lidar com o dom que eu sempre carreguei, mas que eu fazia questão de ignorar. Eu até hoje vejo e sinto presenças, mas cemitérios eu faço questão de nunca mais entrar. Hoje eu sequer consigo ir a velórios ou sepultamentos. Quando tento, eu sinto tonturas, vejo vultos e eu sou tomado por uma angústia insuportável.
Uma das experiências mais estranhas que eu vivi foi com um homem chamado Vicente. Ele era um conhecido de infância de um homem de origem japonesa. Os dois bebiam juntos todos os dias. E certo dia, sentado no meu salão de cabeleireira, eu vi o Vicente subindo a ladeira. Ao seu lado, como sempre, estava o seu amigo japonês. Mas havia algo estranho. Eles caminhavam de forma idêntica. O movimento das pernas e dos braços era perfeitamente sincronizado. Até mesmo o jeito como inclinavam a cabeça parecia espelhado. Aquilo me incomodou de um jeito que eu não soube como explicar. Algum tempo depois eu comentei com um conhecido sobre aquela cena que eu havia presenciado, e foi então que eu soube que o amigo japonês do Vicente havia falecido 2 meses antes. O choque foi imediato. Como aquilo era possível? Seria apenas uma coincidência, um reflexo da minha imaginação? Mas eu sabia o que eu tinha visto. O amigo do Vicente estava lá caminhando ao seu lado, como sempre havia feito. Estudando sobre o assunto, eu entendi que todos nós temos livre-arbítrio. E se uma pessoa faleceu com um vício que nunca conseguiu largar, ela continua buscando as mesmas sensações através de quem está vivo. Ela continua em busca do prazer do vício que tinha, sugando as energias de quem ainda está afundado nos vícios e ainda se encontra no mundo físico. No caso, nós, que também temos esse mesmo livre-arbítrio. Meus amigos, o que eu relatei aconteceu em Guarulhos, pois eu sou de lá. Mas há 10 anos eu moro no estado da Paraíba, e aqui também eu já vi muitas coisas. Desculpem um relato extenso. Gratidão, Luciano, e aos amigos do canal. Uma ótima noite a todos. Minha escola assombrada. Boa noite, Luciane e ouvintes do canal. Meu nome é Angela Dylan e eu venho hoje dividir com vocês mais um relato. Como eu já mencionei em um relato anterior, na escola em que eu trabalhava, o sobrenatural existe e coexiste com a gente. E por diversas vezes ele se faz notar de uma maneira bem direta. Não faz muito tempo, talvez de 2 a 4 meses, eu estava no imenso corredor do andar superior quando ouvimos alguém chamar o meu nome 3 vezes. Estávamos eu e uma professora que trabalhava com a gente na escola. Havia uma outra professora na brinquedoteca com seus alunos e a porta estava fechada. No corredor não havia mais ninguém além de nós duas. E nós ouvimos claramente quando o meu nome foi chamado. Nós indagamos a professora se ela havia me chamado e a resposta foi negativa. Em uma outra ocasião, eu e a minha colega estávamos novamente no mesmo corredor à tarde. A professora e seus alunos haviam acabado de deixar a brinquedoteca, mas esqueceram a luz acesa e a porta aberta. Foi então que escutamos um barulho de uma cadeira sendo arrastada dentro da sala. Fomos até lá para verificar, e a minha amiga viu um vulto de criança correr para o fundo da sala. Nós pensamos que alguma criança poderia ter ficado para trás. No entanto, ao entrarmos, não havia absolutamente ninguém. Foi surreal. Quando chegaram as férias escolares de 2024, as funcionárias da limpeza estavam lavando o corredor e conversando sobre assuntos diversos. De repente, a última porta da sala, conhecida por ser mal assombrada, bateu com um estrondo e logo depois se abriu sozinha. No mesmo instante, uma sinistra gargalhada de criança ecoou pelo corredor. Ninguém sabe como isso aconteceu, pois não havia crianças na escola. Afinal, era férias. Todas se entreolharam e saíram correndo, tropeçando uma nas outras e quase caindo no chão molhado. Todas tremiam. Elas ficaram sem subir até lá por mais de 1 hora. Mas não havia escapatória.
elas tinham que voltar para terminar o serviço e secar o corredor. Quando retornaram, uma delas tomou coragem e foi até a sala de onde a gargalhada havia ecoado. A porta estava fechada. Ela tentou abrir, mas não conseguiu. Parecia haver uma força segurando a porta por dentro, fazendo com que ela nem se mexesse. Elas terminaram o serviço às pressas, olhando para todos os lados. Quando me contaram o ocorrido, eu ri muito e eu disse: "Vocês não acreditavam quando eu falava do sobrenatural dessa escola. Ninguém nunca acreditava nas coisas que eu contava. E isso seria cômico se não fosse trágico." Certa vez, eu e uma colega estávamos no corredor sentadas ao lado de uma mesa fazendo algumas anotações. Inesperadamente, a porta da brinquedoteca se abriu lentamente, fazendo aquele barulho característico de madeira rangendo. Detalhe: não havia ninguém na sala, que estava completamente escura. Nós ficamos arrepiadas. Pouco depois, essa mesma colega viu um vulto negro e pequeno atrás de mim, na cadeira onde eu estava sentada. Outra funcionária viu um vulto completamente branco em uma sala de onde também havia sido ouvida uma gargalhada. Antes disso, ela também testemunhou uma criança passando em frente à sala das professoras, em um dia em que não havia aula e a escola estava totalmente vazia. Em um outro episódio, as meninas da limpeza estavam varrendo o último parque, onde há um mini campinho de futebol fechado com cadeado. De repente, elas ouviram um barulho. Quando olharam para a grade, elas viram o cadeado girando sozinho de um lado para o outro. O susto foi muito grande. Meus amigos, são incontáveis os avistamentos de vultos, sombras e barulhos sinistros por toda aquela escola. Mesmo assim, eu sempre fui fascinada pelo sobrenatural. Infelizmente, depois de um tempo, a escola foi desativada e o nosso desligamento foi decretado. A nossa escola tão querida, localizada na zona norte de São Paulo, acabou fechada para sempre. Amigos, assim termina a minha história. Eu nunca me esquecerei daquela escola e, para ser sincera, até dos fantasmas eu sinto saudades. Muito obrigada pela atenção de todos e uma boa noite. Aquilo me incitava a fazer algo terrível. Saudações, Luciano. Antes de iniciar o meu relato, eu gostaria de pedir que meu nome, por favor, não fosse divulgado. Dias atrás, eu estava ouvindo mais uma coletânea desse canal maravilhoso pelo qual eu tenho um imenso respeito. Um relato em especial chamou muito a minha atenção. O de uma ex-enfermeira do extinto Hospital do Junqueri. Ela mencionou que muitas pessoas podem não sofrer de transtornos mentais, mas acabam sendo influenciadas por algo maligno. Foi essa parte do relato que mais me marcou. Amigos, o que eu vou contar aqui, eu nunca revelei para muitas pessoas. Na verdade, apenas uma prima minha, que hoje já é falecida, e a minha irmã souberam dessa história. Tudo começou quando eu tinha 12 anos. Eu me lembro de que eu estava na escola fazendo parte de um pequeno grupo, pois a turma faria um trabalho escolar. A professora distribuiu revistas para que recortássemos palavras e imagens. De repente, eu me deparei com uma reportagem estampada na capa de uma delas. O texto falava sobre um massacre que havia ocorrido em uma escola infantil no Reino Unido. Eu fiquei chocada e profundamente impactada com a idade das vítimas. Eu fui para casa com toda aquela história martelando na cabeça. Durante a noite eu não conseguia parar de pensar naquilo. As imagens dos rostos das crianças não saíam da minha mente e eu cheguei até a sonhar com elas. Luciano, eu estou compartilhando isso porque eu acredito que essa reportagem foi o gatilho para tudo que eu passei a vivenciar. No dia seguinte, um desejo quase incontrolável de fazer mal à minha família brotou no meu coração.
De repente eu estava lutando uma batalha sem armas, sem inimigos visíveis e sem qualquer ajuda. Eu tinha muito medo de falar sobre isso com alguém. Eu tinha receio de que por minha pouca idade ninguém me levasse a sério. Eu temia que a minha mãe ou a minha avó achassem que eu estava enlouquecendo. Eu passei a sentir uma presença opressora, algo sombrio que sussurrava para eu fazer mal aos meus pais e aos meus irmãos. Eu sofri em silêncio, eu chorava sozinho e eu clamava pela ajuda a Deus. Eu passei a dormir com a Bíblia debaixo do travesseiro, às vezes até debaixo da minha cabeça. Eu comecei a esconder tudo que poderia ser usado para machucar alguém. Objetos cortantes, cordas, grandes pedras de construção. Eu guardava tudo em um quartinho nos fundos da casa da minha avó. Mas mesmo assim, eu não me sentia segura. Frequentemente, eu acordava no meio da madrugada com uma opressão no peito. Eu sentia a presença de algo maligno que me incitava cada vez mais a cometer aquela aberração contra as pessoas que eu mais amava. O medo de estar enlouquecendo me consumia. Eu fiz de tudo para evitar qualquer tipo de gatilho. Eu evitava programas de TV que pudessem despertar esses sentimentos, mas eu não aguentava mais. Meus amigos, eu era só uma menina. Certa vez, ao ir a uma igreja, eu perguntei ao pastor que tipo de leitura eu poderia fazer para me proteger dessas investidas do mal. Ele me aconselhou a ler os Salmos 91 e 23 antes de dormir, período em que essas influências pareciam mais fortes. A partir desse dia, eu fiz disso um hábito diário. Dos 12 aos 17 anos, eu enfrentei essa batalha. Eu me mantive firme com a certeza de que eu seria mais forte que tudo aquilo. Meu coração estava tomado por uma angústia muito grande e a minha alma era consumida pela agonia. Eu me lembro que em um dia eu pensei, se for para escolher quem deve morrer nessa situação, então serei eu. Sim, meus amigos, diante de todo aquele tormento, eu passei a considerar tirar a minha própria vida. Eu sentia que eu estava lutando contra algo muito maior e muito mais forte do que eu. Luciano, ao digitar esse relato, o meu coração ainda se enche de emoção. Por mais que hoje eu não tenha uma relação tão próxima com Deus, eu sinto que Ele nunca desistiu de mim. Meus olhos estão lacrimejando agora enquanto eu escrevo. Atualmente eu não sinto nenhuma religião, mas eu tenho certeza de que Deus esteve e continua comigo. Luciano, essa é a minha história. Algo que eu nunca tive coragem de revelar a mais ninguém, além de 2 pessoas ao longo da minha vida. Eu agradeço imensamente se você puder ler esse relato. Talvez existam muitas pessoas passando pelo que eu passei, e o meu conselho para elas é: não desistam. Por fim, eu quero mencionar um versículo da Bíblia que eu li certa vez e que eu nunca esqueci. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui eu me despeço, Luciano e amigos. Tenham todos uma excelente e abençoada noite. Clarice. Boa noite, meus amigos. Meu nome é Tatiana. Eu tenho 28 anos e quando isso aconteceu, eu estava fazendo a minha residência médica em um grande hospital aqui na região onde eu moro. Eu estava voltando de uma festa em uma cidade vizinha. Era o aniversário de uma amiga e eu fui de carona com um grupo de conhecidos. O combinado era que o motorista não bebesse, mas ele falhou miseravelmente nessa promessa. Assim que eu percebi que ele não tinha condições de dirigir, eu liguei para o meu pai ir me buscar. Ele ficou irritado, mas concordou em ir. Eu disse onde eu estava e ele pediu para que eu esperasse na calçada. Já passava das 2 horas da manhã.
O lugar estava deserto. Eu olhava para os lados ansiosa quando, de repente, uma mulher apareceu correndo em minha direção. Ela chorava desesperada e me segurou pelos braços. Ela me pedia para ir com ela, pois o filhinho dela estava precisando de ajuda. Ela implorava, muito nervosa, chorando e sem fôlego. Eu fiquei assustada. Eu não conhecia ninguém naquela cidade e aquela mulher era uma completa estranha para mim. Mas o desespero dela era real. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Eu hesitei por um instante, mas algo dentro de mim me disse para segui-la. Eu fiquei me perguntando se ela me conhecia, ou se ela sabia de alguma forma que eu era médica. Nós corremos por uma rua escura até chegarmos a uma casa pequena e simples. A mulher tentou abrir a porta, mas ela estava trancada. De dentro, eu conseguia ouvir um choro estridente de um bebê. Sem pensar duas vezes, eu empurrei a porta com força e, depois de algumas tentativas, ela finalmente cedeu. A casa era humilde, porém bem cuidada. Tudo estava arrumado e um cheiro suave de lavanda pairava no ar. O bebê estava no berço, vermelho de tanto chorar, e no canto do cômodo havia uma cama e, deitada nela, uma pessoa virada de lado. A primeira coisa que eu pensei foi: por que essa pessoa não levantou para acalmar o bebê? Irritada, eu saí para falar com a mulher, mas ela não estava mais lá. O choro do bebê me fez entrar novamente. Eu o peguei no colo e tentei acordar a pessoa que estava deitada na cama. Foi quando uma sensação de terror tomou conta do meu corpo. Meus amigos, a mulher que havia me pedido ajuda estava ali. Ela estava gelada. A sua pele parecia rígida. Eu chequei a sua pulsação e a sua pupila. Mas logo eu percebi que o seu corpo estava sem vida. Meus amigos, eu soltei um grito e eu saí correndo com o bebê nos braços. O meu coração estava disparado e as minhas mãos tremiam. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Como aquela mulher podia ter me chamado se ela estava morta ali dentro? No meio do caminho, eu encontrei uma vizinha, uma senhora de meia idade que vinha na direção da casa. Ela devia ter ouvido o barulho quando eu derrubei a porta. Meu Deus, menina, o que aconteceu? Ela perguntou, alarmada. Eu tentei explicar, mas a minha voz saía trêmula e confusa. Eu contei sobre a mulher que me pediu ajuda e sobre como eu a encontrei sem vida no quarto. A vizinha rapidamente chamou o SAMU. Quando a equipe chegou, confirmou o que eu já temia. A mulher estava morta há pelo menos 8 horas. A causa foi uma morte súbita. Eu fiquei paralisada. Como alguém que já estava morta poderia ter me pedido ajuda? A vizinha olhou para mim com os olhos marejados e segurou a minha mão. Você a viu, não viu? Ela perguntou em voz baixa. Eu sabia que ela não partiria sem tentar salvar a vida do bebê. Esse menino era a sua vida. Ela então me contou que a mulher se chamava Clarice e que ela era uma mãe muito dedicada e amorosa. O seu filho era tudo para ela. A vizinha era médium e chorou ao ouvir o meu relato. Ela disse que o espírito da Clarice, em seu amor infinito, fez o impossível para garantir que alguém ajudasse o seu filho. Eu não sabia o que dizer. O meu coração estava pesado. No meio daquilo tudo, eu senti uma onda de respeito e gratidão por aquela mulher. Ela havia me escolhido para ajudá-la. De alguma forma, ela confiou em mim para salvar o seu bebê. Luciano, naquela noite, alguma coisa mudou dentro de mim. Minhas crenças, meus valores, tudo se transformou. Eu sabia, sem sombra de dúvidas, que existe algo além desse mundo em que vivemos. Desde então, eu nunca mais ignorei os sinais do inexplicável. E toda vez que eu penso na Clarice, eu faço uma oração. Uma mãe como ela merece descansar em paz, sabendo que seu amor ultrapassou até mesmo
as barreiras do mundo físico. Eu agradeço muito a atenção de todos e lhes desejo uma ótima noite. A morte não acabou com a minha família. Boa noite, Luciano e ouvintes do canal. Meu nome é Rosa, eu tenho 62 anos e sou da cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Eu nunca imaginei que o sobrenatural pudesse se tornar parte da minha vida. Eu sempre ouvi histórias e eu sempre duvidei, até que o impossível aconteceu dentro da minha própria casa. Era uma noite comum. Jantávamos juntos, como sempre. A minha filha, o meu esposo e eu. Ela, com os seus 35 anos, uma mulher forte, independente e uma mãe dedicada. E o meu marido, com seus 65 anos, um homem de princípios e um companheiro de toda uma vida. O meu neto, um menininho de apenas 2 anos, já estava dormindo em seu quarto. Tudo parecia normal, até que o horror se instaurou na nossa casa. Minha filha foi a primeira a passar mal. Nós ouvimos um suspiro entrecortado e vimos uma expressão de dor súbita em seu rosto. Tudo aconteceu rápido demais. Ela levou as mãos ao peito, os olhos arregalados pelo pânico e então caiu da cadeira. Seu corpo ficou imóvel no chão frio da cozinha. O meu coração se recusava a aceitar no que os meus olhos viam. Eu toquei sua pele já sem vida, chamei seu nome, sacudi seus ombros, mas não havia resposta. O desespero tomou conta de mim, e foi quando eu olhei para o meu esposo. Ele estava pálido, os olhos fixos na cena diante dele. Eu vi quando ele levou a mão ao próprio peito com a respiração curta também entrecortada. Seu rosto estava tomado pelo horror, pelo choque, e no instante ele também começou a perder as forças. Ele tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Ele tombou ao lado do corpo da nossa filha, e assim como ela, ele se foi. Apenas 13 minutos os separaram na morte. Eu gritei chamando os vizinhos que logo pediram socorro, mas nada poderia ser feito. Foram realizados exames, análises, buscas por respostas racionais. Nenhuma toxina foi encontrada na comida. Nada explicava a tragédia que havia acabado de acontecer. Mas nada poderia apagar o que eu tinha visto. A cena ficou gravada em minha mente como se fosse um pesadelo recorrente do qual eu não conseguia despertar. Os dias seguintes foram de dor, um vazio impossível de ser preenchido. O meu neto, tão pequeno, ainda não compreendia a dimensão da perda. Mas com o passar dos anos, algo começou a acontecer. Quando ele completou 3 anos, ele começou a falar sobre a mãe. No início eu pensei que fosse apenas saudades, memórias fragmentadas que ele ainda guardava. Mas conforme ele ia crescendo, suas palavras se tornaram mais assustadoramente precisas. Ele me dizia que via a mãe todos os dias, que ela vinha até ele, falava com ele e o abraçava. Ele dizia que ela estava ali presente como se nunca tivesse partido. Ele contava que ela lhe dava conselhos, broncas e que o colocava para dormir. No começo eu achei que fosse fruto da imaginação infantil, uma forma de lidar com a perda. Mas então ele começou a descrevê-la. Luciano, ele falava sobre o jeito que ela penteava o cabelo, sobre as roupas que ela gostava de usar, as comidas que ela mais gostava. Detalhes tão minuciosos que seria impossível ele lembrar e também impossível que ele tenha inventado. Com apenas 4 anos, ele me descrevia cenas que aconteceram antes mesmo dele nascer. Ele dizia que a via me abraçando, chorando ao meu lado enquanto eu dormia. Eu então comecei a observar. E eu percebi que nas madrugadas silenciosas, quando eu acordava de sobressalto, sentindo um peso estranho sobre o meu peito, o meu neto também estava acordado.
sempre olhando fixamente para algum canto do quarto, como se ele estivesse vendo alguma coisa que eu não via. E seus olhos brilhavam como se houvesse ali uma presença que apenas ele conseguia enxergar. Os anos foram passando e os relatos continuaram. Ele falava sobre a mãe com naturalidade, como se ela fosse apenas mais uma pessoa vivendo entre nós. Muitas vezes eu o encontrava rindo sozinho, como se estivesse conversando com alguém. Outras vezes eu o via chorando e quando eu perguntava o motivo, ele dizia que a mãe estava triste, que ela sentia saudades e que ela queria que eu soubesse que ela estava ali, mas que eu nunca conseguia vê-la. Então eu comecei a notar coisas estranhas dentro da casa. Pequenos objetos que mudavam de lugar, um perfume familiar no ar como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Portas se abriam sozinhas, sussurros quase imperceptíveis no meio da noite e às vezes uma presença, um arrepio gelado na pele, um vento que surgia do nada em um ambiente fechado. Mas o que mais me marcou foi o dia em que eu acordei sentindo uma pressão sobre a minha mão. Era como se alguém a estivesse segurando. Eu olhei ao redor, mas eu não vi ninguém. O meu neto dormia em seu quarto e a casa estava silenciosa, mas ainda assim eu senti. Foi um toque sutil, mas carregado de algo indescritível. Amor, saudade, um laço que nem a morte conseguiu romper. O tempo passou. O meu neto agora tem 8 anos e ele continua vendo a mãe. Ele continua falando com ela como se fosse alguém que nunca o abandonou. E ele não tem medo. Ele diz que ela o protege, que ela cuida dele quando eu não estou por perto. Ele também diz que às vezes ela chora, mas que sempre sorri quando vê que estamos bem. Eu, que antes duvidava do impossível, agora apenas aceito. Eu sei que ela está aqui e eu sei que o meu marido também está. Assim como eu sei, de alguma forma, que a morte não foi o fim para eles. Apenas uma nova forma de estarmos juntos, mesmo que separados por um véu invisível. A gente acha que uma coisa dessas nunca vai acontecer com a gente, até que acontece. O mundo espiritual existe e é real, meus amigos, mesmo que a gente não acredite. Eu agradeço muito a você, Luciano, por ter lido a minha história, e eu deixo aqui um grande abraço a todos que a ouviram. Dona Esperança. Muito boa noite, Luciano e amigos aí do Brasil. É com grande satisfação que eu envio a minha história na esperança de ela ser lida no canal. Meu nome é Fábio. Eu sou um português que já visitou várias vezes o Brasil e eu tenho uma ligação muito especial com essa terra linda e maravilhosa. Meus amigos, eu me lembro como se fosse ontem da primeira vez que eu vi a velha casa da Dona Esperança. Quando eu era criança, ela sempre me passava uma sensação de mistério e tristeza. Eu morava ao lado, e de longe eu a observava sentada na soleira da porta com seu olhar vazio e melancólico, enquanto o seu fiel gato, o Malhado, repousava em seu colo. A Dona Esperança era uma mulher que havia dedicado toda a sua vida às suas 5 filhas. Ela ficou viúva muito jovem e desde então ela sempre dizia com convicção: "Eu preciso cuidar das minhas meninas." Aquela frase se repetia sempre como um juramento silencioso, mesmo quando os vizinhos sugeriam que ela poderia refazer a sua vida. Eu cresci ouvindo as histórias que se espalhavam pela vizinhança sobre a Dona Esperança. Contavam que mesmo sendo bonita e respeitável na juventude, ela jamais se casou novamente. Em vez disso, ela dedicou-se de corpo e alma a sustentar e a cuidar das filhas. Ela trabalhava incansavelmente. Ela fazia doces para vender, costurava, lavava roupas para fora, ela fazia qualquer coisa que lhe rendesse algumas moedas. Se fosse preciso abrir mão de alguma coisa, ela abria mão das coisas para ela, nunca para as filhas. E assim ela garantiu que suas meninas tivessem oportunidades de um futuro melhor.
3 delas se tornaram professoras, e a caçula, ainda jovem, casou-se e seguiu um caminho diferente. Todas se tornaram belas mulheres, assim como a Dona Esperança foi na sua juventude. Mas com o tempo, todas foram se afastando, cada uma tomando rumos distintos. Eu cresci observando a solidão que se instalava pouco a pouco na velha casa. Toda tarde, a Dona Esperança sentava na porta, esperando, quem sabe, por um sinal, por uma das suas filhas que um dia ela prometeu nunca esquecer. O tempo passou e uma a uma as filhas se foram construindo suas próprias famílias em cidades e até em países distantes. A casa, que um dia foi cheia de risos e conversas, ficou mergulhada em silêncio. Eu, ainda menino, não entendia bem por que ela insistia em esperar, mas a tristeza em seus olhos me marcava profundamente. Os anos se passaram e a vida seguiu seu curso. Um dia, porém, uma coisa estranha aconteceu. Em uma manhã fria, quando o silêncio já parecia ter tomado conta do lugar, eu ouvi dizer que a Dona Esperança não conseguiu se levantar da cama. Um vizinho preocupado entrou na casa e a encontrou sem vida, abraçada ao seu amado gato, Malhado. Foi uma cena que me marcou. Uma mãe que mesmo na morte parecia querer proteger o único amigo que lhe restava. No velório, as filhas apareceram, uma a uma vestidas de preto e protegidas por óculos escuros. Mas o que parecia ser uma grande demonstração de dor escondia aos olhos do que realmente conheciam sua história um vazio inexplicável. Uma vizinha, com pesar na voz, murmurou: "Agora é tarde", como se questionasse a sinceridade daqueles gestos de afeto. Após o enterro, a casa da Dona Esperança ficou abandonada, mas algo nela parecia não ter partido. Boatos começaram a circular entre os moradores. Alguns diziam que ao passar perto da casa, sentiam um calafrio na espinha. Outros juravam ter ouvido um miado fraco, como se o gato Malhado ainda estivesse ali, fiel à sua companheira até o fim. Eu, que sempre tive um fascínio por histórias de mistério, passei a observar tudo com muita atenção. Certa noite, tomado por uma curiosidade que misturava medo e coragem, eu decidi me aproximar da casa que agora estava abandonada. Era noite de lua cheia e o ar estava carregado de uma energia inexplicável. Ao caminhar pelo quintal, cada passo meu fazia eco na escuridão. De repente, eu vi um som suave, quase imperceptível. Um miado triste que mais parecia um sussurro. O meu coração acelerou e eu senti que não estava sozinho. Eu decidi entrar pela porta, que curiosamente estava entreaberta. Com passos lentos e cautelosos, eu atravessei o corredor onde os móveis velhos e empoeirados contavam histórias de um tempo que parecia ter parado. De repente, na penumbra da sala, eu avistei uma figura. Uma senhora com um semblante triste sentada em uma poltrona antiga. Eu quase não acreditei. Era como se os anos não tivessem passado para ela. Seus olhos, repletos de uma tristeza infinita, fixaram-se em mim. Naquele olhar eu percebi a solidão e o eterno esperar de uma mãe que não encontrou consolo mesmo na morte. Nos dias que se seguiram, eu voltei diversas vezes àquela casa e cada visita me revelava novos detalhes e despertava sentimentos profundos. Eu perguntei aos vizinhos e aos mais antigos moradores da região e todos contavam histórias semelhantes. Aparições da Dona Esperança na janela, passos suaves ecoando pelo corredor vazio e o miado constante do Malhado, como se o gato continuasse a vigiar a casa. Uma senhora idosa que conhecia todos os segredos da vizinhança me disse: "A Dona Esperança sempre foi assim, esperando por um amor que nunca voltou. Ela deixou um vazio que nem mesmo o tempo conseguiu preencher." Meus amigos, em noites de lua cheia, a atmosfera da casa se transformava. As sombras se alongavam e a luz tremeluzia de forma quase mágica. Em uma dessas noites, enquanto eu estava sentado do lado de fora da casa,
Eu ouvi uma canção suave como um ninar que falava de saudade e de esperança. Eu levantei os olhos e por um breve instante, eu vi a Dona Esperança parada na porta com um malhado aos seus pés, olhando para o céu estrelado. Aquela visão me encheu de uma sensação de paz misturada com tristeza. Era como se ela quisesse me dizer que, apesar de tudo, o amor de uma mãe jamais se apaga. Hoje, ao relembrar esses momentos, eu percebo que a casa de Dona Esperança é muito mais do que um local abandonado. Ele é um santuário de memórias e de sentimentos profundos, onde o amor, a esperança e a dor se misturam de maneira quase mágica. Cada objeto, cada som, carrega a essência de uma vida dedicada a amar e a esperar, mesmo quando a realidade se mostra cruel e indiferente. Meus amigos, eu escrevi esse relato não apenas para compartilhar minhas experiências, mas para lembrar a todos que mesmo quando tudo parece se acabar, o amor de uma mãe é eterno. É essa história que eu guardo em meu coração e que eu espero todos tenham gostado. Que possamos aprender com a eterna espera da Dona Esperança e valorizar cada momento com aqueles que amamos, pois no fim das contas, o que realmente importa é o amor que deixamos para trás. Tenham todos uma ótima noite e muito obrigado pela atenção. Um aviso especial. Meus amigos, minha história é sobre uma noite que mudaria minha vida de uma forma inexplicável. Estávamos em um aniversário de casamento de um casal de amigos em um restaurante aconchegante na Vila Formosa. A atmosfera estava repleta de risos, brindes e histórias compartilhadas, e eu me deixava levar pela leveza da ocasião, sem imaginar que o destino nos reservava um encontro com o sobrenatural. Na hora de ir embora, acompanhados de amigos e com o coração cheio de boas recordações, fomos caminhando em direção ao estacionamento para buscar o nosso carro. O meu marido, que vinha se queixando de um mal-estar desde o jantar, algo que, segundo ele, havia comido e não fez bem, disse que precisava ir até o banheiro. Preocupada, eu decidi permanecer no carro, pois eu não queria deixá-lo sozinho enquanto ele se encaminhava para aliviar o seu desconforto. Enquanto eu esperava distraída, mexendo no celular e relembrando momentos felizes daquela festa, algo extraordinário aconteceu. De repente eu ouvi uma batida suave, mais insistente no vidro do carro. Eu levantei os olhos e, para minha surpresa, eu me deparei com a figura de um senhor de aproximadamente 80 ou 85 anos, impecavelmente vestido com terno e gravata. Seu olhar penetrante e sereno parecia carregar décadas de histórias e segredos. Sem hesitar, eu abri o vidro e o homem, com uma voz calma, porém urgente, falou: "Filha, vá ver o seu marido. Vá rápido até o banheiro." Luciano, fiquei muito assustada, não apenas pela estranheza da situação, mas pela certeza inexplicável de que aquelas palavras tinham um peso especial. Antes que eu pudesse perguntar alguma coisa, ele se virou e saiu andando com uma determinação que parecia transcender o tempo, desaparecendo na escuridão da noite. Ainda atordoado, eu saí do carro e voltei ao restaurante. Ao adentrar o ambiente, eu notei que os garçons já estavam recolocando as cadeiras sobre as mesas, como se estivessem limpando o lugar para o fim de uma noite longa e cansativa. Com uma voz trêmula, eu informei a um dos garçons que eu precisava ir até o banheiro masculino, e sem mais delongas eu corri na direção dele. O meu coração acelerava a cada passo, cada sombra que se movia de forma inesperada me fazia sentir que algo estava fora do lugar. Quando eu cheguei ao banheiro, o que eu vi me paralisou. O meu esposo estava caído no chão, convulsionando violentamente, e a sua expressão era de agonia e desespero. Ele estava sufocando com o próprio vômito, e a cena era de uma intensidade tão chocante que o tempo parecia ter parado para mim.
Eu gritei desesperadamente pedindo ajuda e num instante alguns garçons se aproximaram e com rapidez e precisão o pegaram e o puseram dentro do carro e o levaram ao hospital que ficava nas proximidades. Graças à agilidade dos médicos e ao apoio daqueles que por instinto agiram sem pensar, o meu marido foi salvo. Saber que ele teve um AVC foi doloroso, e as sequelas que ficaram foram um lembrete constante de que a vida, por vezes, pode ser muito frágil. Porém, com o passar do tempo ele vem se recuperando, e hoje conseguimos enxergar um futuro com mais luz, mesmo que as sombras daquele dia ainda insistam em assombrar as nossas lembranças. Dias depois, movida pela necessidade de entender o que havia acontecido, eu decidi voltar ao restaurante para agradecer aos garçons que nos socorreram e, com uma certa inquietação, eu questionei sobre o misterioso senhor de terno e gravata que me deu aviso batendo no vidro do carro. Os garçons, com olhares confusos, relataram que naquele momento estávamos apenas eu, o meu esposo e o casal de amigos, e que nós somos os últimos a deixar o local, e o restaurante já estava completamente vazio. Não havia registro ou vestígio de qualquer senhor de terno e gravata. Além disso, eles mencionaram que o meu marido foi o último a usar o banheiro, o que tornava o encontro ainda mais enigmático. Durante semanas, as dúvidas e o mistério daquela aparição me perseguiram. Cada vez que eu fechava os olhos, eu revivia aquela cena. O rosto gentil daquele senhor, o tom urgente de sua voz, o sentimento inexplicável de que ele não era apenas um estranho, mas alguém com uma missão. Mesmo com toda a lógica tentando explicar o ocorrido como uma ilusão ou um delírio momentâneo, uma parte de mim sabia que aquilo transcendia a realidade comum. Alguns meses se passaram. Em uma tarde qualquer, os irmãos do meu marido vieram visitar a nossa casa. Sentados na sala, entre memórias e risos contidos, eu decidi contar-lhes todos os detalhes daquele dia fatídico. À medida que eu relatava, eu pude notar nos olhos deles uma centelha de reconhecimento. Eles se entreolharam e, com uma mistura de surpresa e emoção, perguntaram: "Esse senhor que você descreveu tinha uma barba longa e toda branca?" Eu, sem hesitar, confirmei com um aceno de cabeça. E foi então que eles revelaram a verdade que eu até então não imaginava. Aquele senhor era o avô deles, além de ser o padrinho do meu marido. O meu esposo, na verdade, era o neto que cuidou dele até o fim da vida. A revelação foi tão surpreendente quanto o próprio acontecimento, trazendo à tona uma conexão que transcendeu a morte e o tempo. Desde então, cada vez que eu olho para o meu marido, eu sinto que é uma força sobrenatural que o protege. Aquele encontro misterioso, a aparição daquele senhor de terno e gravata foi mais do que um aviso. Foi um elo entre o passado e o presente, uma demonstração de que o amor e a responsabilidade familiar podem se estender além das barreiras físicas. Ele carregava em seu sangue a herança de um cuidador dedicado, e naquela noite o espírito do avô veio cumprimentar e assegurar que o seu neto não seria abandonado, nem mesmo nos momentos de maior vulnerabilidade. Eu ainda me pergunto se de alguma forma aquele velho espírito se manifestou para cumprir uma missão, para garantir que o ciclo de amor e cuidado familiar continuasse. As palavras que eu ouvi, a urgência em sua voz, eram como um eco do passado, um lembrete de que, embora a vida possa ser breve e frágil, os laços que formamos com aqueles que amamos são eternos. Desde então, sempre que uma situação difícil surge, eu sinto uma presença sutil ao meu lado, como se o avô estivesse nos guiando, velando por nós, mesmo invisível aos nossos olhos. Hoje, cada vez que eu olho para trás, eu vejo que aquele episódio não foi mero acaso, mas uma intervenção do sobrenatural, uma força que nos uniu e nos salvou. A experiência me ensinou a valorizar cada momento, a ouvir os sussurros do passado e acreditar que, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma luz que se manifesta para nos guiar de volta à segurança. Essa história, por mais inexplicável que pareça, é um testemunho vivo do poder dos laços familiares
e da misteriosa conexão que une os que já partiram aos que ainda lutam pela vida. Que possamos sempre lembrar que mesmo na escuridão, há uma presença benevolente pronta para nos amparar, garantindo que nunca estejamos realmente sozinhos. E assim eu sigo vivendo com o coração grato e a mente aberta para os mistérios do além, sempre lembrando daquele dia em que o sobrenatural se fez presente, para nos mostrar que o amor e a proteção nunca desaparecem, apenas se transformam em lembranças eternas e guias silenciosos para nossas vidas. Muito obrigado a todos pela atenção e tenham todos uma excelente noite. Aparições no hospital. Luciane e amigos, tudo aconteceu em 2013, durante uma internação que parecia ser apenas para exames de rotina. Na época eu estava no Rio de Janeiro, em um hospital grande e bastante movimentado. Apesar de tudo estar aparentemente normal, aquele lugar já me causava uma certa inquietação. Talvez fosse o silêncio noturno, os corredores infinitos ou a sensação de estar em um ambiente onde vidas começam e terminam todos os dias. Naquela noite específica, por volta das 2 horas da manhã, eu estava completamente sem sono. Eu havia esquecido de levar meu remédio para dormir, então eu resolvi caminhar pelos corredores para tentar cansar o corpo e, quem sabe, acalmar a minha mente. O hospital estava praticamente deserto. Só se ouvia o zumbido dos equipamentos médicos e o som distante de alguns passos apressados, provavelmente dos enfermeiros de plantão. Enquanto andava, eu senti algo estranho. Não era medo exatamente, mas uma sensação de estar sendo observada. Os corredores eram longos e frios, iluminados por lâmpadas fluorescentes que piscavam de vez em quando. Foi quando, a cerca de 6 metros de onde eu estava, eu vi uma moça. Ela era linda, de uma beleza que parecia quase irreal. Ela usava um vestido branco longo que lembrava os uniformes de enfermeiras antigas e ela tinha cabelos compridos que desciam em ondas perfeitas pelas costas. Ela estava parada de costas para mim, no final do corredor. Por algum motivo que até hoje eu não consigo explicar, ela despertou a minha curiosidade. Algo nela era tão calmo e ao mesmo tempo tão deslocado naquele ambiente que me deixou intrigada. Então, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela se virou lentamente. Eu não consegui ver seu rosto com clareza, mas eu tive a impressão de que ela estava olhando diretamente para mim. Em seguida, ela entrou em um pequeno beco lateral do corredor, onde havia 2 portas enormes. Eu senti meu corpo arrepiar por inteiro. Por um momento eu pensei em simplesmente voltar para o quarto, mas a minha curiosidade foi mais forte. Eu caminhei até o local onde ela havia entrado, e quando eu cheguei lá, porém, eu fui surpreendida. As portas estavam fechadas com enormes cadeados enferrujados. Não havia como ninguém ter entrado ali, e ainda assim eu tinha certeza absoluta de que eu tinha visto atravessar aquelas portas. Eu fiquei alguns segundos parada tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meus pensamentos estavam uma bagunça. Será que eu estava imaginando coisas? Eu perguntei a mim mesma. Mas a cena tinha sido tão clara, tão real. Eu voltei para o quarto sentindo um peso estranho no peito, mas eu decidi não comentar nada com ninguém naquela noite. Nos dias seguintes, outros acontecimentos começaram a me perturbar ainda mais. Eu passei 23 dias internada naquele hospital, e durante esse período eu percebi que o lugar parecia carregar algo além do que meus olhos podiam ver. As lâmpadas piscavam frequentemente nos corredores à noite. Portas rangiam e se abriam sozinhas, mesmo quando não havia corrente de ar. Certa madrugada eu acordei com a sensação de que alguém estava sentado ao pé da minha cama, mas ao acender a luz, eu não encontrei ninguém. As noites pareciam cada vez mais longas, e a sensação de estar sendo observada nunca me abandonava.
No entanto, o que mais me marcou foi o que eu descobri no dia seguinte àquela primeira aparição. Enquanto caminhava pelos corredores pela manhã, eu cruzei com uma faxineira. Ela parecia conhecer bem o hospital e por algum motivo ela me passou confiança. Eu decidi comentar com ela sobre o que eu tinha visto na noite anterior. Eu não dei muitos detalhes, apenas descrevi a moça de branco com cabelos compridos e eu perguntei se havia alguma funcionária ou paciente que pudesse parecer com ela. O olhar da faxineira mudou completamente. Ela ficou pálida como se tivesse visto um fantasma, o que na verdade era exatamente o que eu estava começando a suspeitar que tinha acontecido. Com a voz baixa, quase sussurrando, ela me contou que alguns anos antes, uma enfermeira muito jovem havia tirado a própria vida no 5º andar daquele edifício. Segundo ela, a moça estava passando por problemas pessoais graves e em uma noite de plantão, ela decidiu acabar com o sofrimento. Desde então, havia relatos de funcionários e pacientes que diziam vê-la vagando pelos corredores, especialmente de madrugada. Meus amigos, ao ouvir aquilo, sentiam meu corpo inteiro gelar. As peças começaram a se encaixar e a sensação de inquietação que eu vinha sentindo fez ainda mais sentido. Não era apenas a imaginação ou cansaço. Algo realmente estava acontecendo naquele lugar. As aparições continuaram durante a minha estadia. Em uma noite, enquanto eu estava deitada, eu ouvi passos no corredor e, ao olhar pela janela da porta do quarto, eu vi uma sombra se movendo rapidamente. Em outra ocasião, eu senti um perfume floral forte e doce que desapareceu tão rápido quanto surgiu, deixando no ar apenas uma sensação de vazio. A experiência nesse hospital me marcou profundamente. Mesmo depois de receber alta, eu levei semanas para conseguir dormir normalmente. Às vezes eu ainda sonho com a moça de branco, seus cabelos longos e a sua presença silenciosa. Eu sei que algumas pessoas podem não acreditar nessa história. Para muitos isso pode parecer apenas fruto da minha imaginação ou do ambiente sombrio de hospital durante a madrugada. Mas para mim, isso é uma coisa que eu jamais vou esquecer. Eu acredito que de alguma forma aquela mulher ainda está lá presa entre esse mundo e o próximo, vagando pelos corredores e procurando algo ou alguém que talvez ela nunca encontre. Boa noite a todos. O brinco. Boa noite a todos. Eu gostaria de ser chamada apenas de Eve. Eu sou do Rio de Janeiro, tenho 56 anos e muitos relatos para compartilhar. Relatos de toda uma vida. Eu conheci o canal há pouco tempo e desde então eu sempre o escuto enquanto eu faço minhas tarefas diárias. Minha filha comprou em uma barraca na feira um par de brincos muito grandes. Eles pareciam aqueles brincos usados por ciganas. Quando chegamos em casa, eu comentei que os brincos eram muito grandes para ela, que na época era apenas uma adolescente. Alguns dias depois, um dos brincos sumiu. Ela guardou o outro, mas continuava insistindo que eu tinha escondido o brinco perdido, já que eu não havia gostado do par. Durante semanas, ela sempre voltava a falar sobre o brinco desaparecido. Certo dia, enquanto estávamos na cozinha, uma de frente para a outra, o assunto do brinco surgiu novamente. Foi então que de repente o brinco simplesmente caiu no chão, bem entre nós duas. Acima de nós só havia o teto, uma laje lisa e branca, sem nada onde o brinco pudesse estar. Minha filha ficou completamente assustada. Eu, que costumo ter muito medo de fenômenos assim, não me assustei naquele momento. Pelo contrário, eu comecei a rir e eu disse: "Tá aí o seu brinco. Eu não falei que não fui eu." Depois disso, ela decidiu jogar os brincos fora e nunca mais ela quis usá-los. Luciano, se você ler esse meu relato, eu prometo enviar outros conforme eu for me lembrando.
Muito obrigada pela atenção. Lugar sombrio. Olá, Luciano. Meu nome é Gislaine e eu moro em Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo, e tenho 42 anos. O mundo sobrenatural sempre esteve presente na minha vida e na da minha família, mesmo que com episódios raros, mas que nunca pudemos duvidar. Inspirada no relato que eu ouvi aqui no canal, os últimos segundos antes do fim, eu resolvi finalmente escrever e contar o que aconteceu comigo, pois eu vi muitas semelhanças com os relatos contados nesse vídeo. Quando eu tinha 15 anos, eu trabalhava com a minha mãe. Ela era costureira e fazia bolsas pegando tecido já cortado das fábricas e entregando a bolsa pronta para ser embalada e vendida. Tanto eu quanto as minhas irmãs trabalhávamos com ela desde muito novas. Morávamos em uma casa que me assustava desde que eu fui morar lá, aos 4 anos, onde eu sempre ouvia barulhos à noite e eu me sentia vigiada, mas sem nunca testemunhar algo de fato. Nesse determinado dia, estávamos na oficina que ficava em um quarto acima da casa. Eu estava na máquina de costura e eu comecei a me sentir estranha, talvez um pouco lenta, eu não sei explicar. Eu peguei a tesoura para cortar umas linhas no material que estava trabalhando e, estranhamente, eu cortei o meu dedo. Era uma tesoura grande que fez um corte fundo em diagonal, o qual eu tenho a cicatriz até hoje. Porém, eu sempre fui muito cuidadosa. Todas da minha família já tiveram agulha entrando no dedo pela alta velocidade da máquina de costura industrial, mas eu, além desse episódio, nunca havia me machucado. Após esse corte, um calor insuportável tomou conta de mim. A dor do corte não me incomodou. Eu me levantei e fui até a porta abrir para entrar um ar, e foi aí que eu apaguei. De repente eu estava num lugar totalmente escuro que parecia não ter chão, mas que com certeza não era um lugar imenso. Eu tinha a sensação de ser uma grande sala, embora eu não visse nada. Porém, o que me apavorou foi uma presença que estava ali comigo. Essa presença me passou a pior sensação que eu já senti na vida, de uma tristeza e ausência de esperança, a qual nada do que eu vi e vivi antes ou depois pode se comparar. Eu me lembro de ter perguntado se eu estava morta, e eu não obtive resposta, só aquele terror aumentando gradativamente. Nisso eu comecei a ouvir a voz da minha mãe e as minhas irmãs também em desespero, e eu consegui retornar. Porém eu voltei gritando e chorando muito. Elas disseram que eu convulsionei quando eu estive desacordada, e que foi apavorante me ver naquele estado. Eu fui levado ao hospital onde eu fiquei internada por 2 dias. Os médicos fizeram todos os exames que não deram em nada. Eu fui liberada com o diagnóstico de síncope vasovagal. Realmente, hoje eu sei que eu tenho essa síncope, que é uma reação a determinados traumas e dores que faz o meu corpo apagar. Eu já tive esses desmaios mais umas 3 vezes, mas nunca como daquela vez. Eu tenho certeza de que o que desencadeou esse ataque foi algo espiritual. Eu nunca vou me esquecer da sensação daquela presença, e eu espero nunca mais me deparar com ela. Há poucos anos, lendo um livro baseado num caso dos Warren, eu vi algo muito parecido com o que eu passei. O livro se chama Lugar Sombrio e fala de um caso real de possessão e infestação maligna que também inspirou o filme Evocando Espíritos. No livro, a mãe da família é levada em espírito a um lugar que ela chama de Lugar Sombrio e que se assemelha muito ao lugar da minha descrição. É isso, Luciano. Eu espero que todos tenham gostado do meu relato e em breve eu escreverei outros vividos por mim e por pessoas da minha família. Abraços a você e a todos os inscritos e ouvintes do canal.